polaridade, normalmente a gente vai pensar em polos da nossa molécula. E na verdade esse é um bom conceito para a gente começar. Então a gente sempre precisa lembrar que em uma ligação química a gente pode ter ou não a formação desses polos. Quando a gente pensa então em uma ligação iônica, sempre que a gente pensa na ligação iônica a gente está pensando numa parte positiva e uma parte negativa. E quando a gente pensa na nossa ligação covalente, a gente está pensando então nesse compartilhamento e a gente não tem então esses polos aparecendo tão nitidamente. Quando a gente pensa nessa polaridade, é sempre preciso que a gente compreenda duas coisas fundamentais. A nossa eletronegatividade. O que é eletronegatividade? A eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair os elétrons para ele. Então, sempre que a gente pensar em diferenças de eletronegatividade, a gente vai estar pensando em formação desses nossos polos. Então, sempre que eu tiver elementos que têm diferença de eletronegatividade, a gente vai ter substâncias que são polares. A outra coisa que é essencial a gente pensar quando a gente pensa em polaridade é justamente na nossa geometria molecular. Por quê? Não adianta só que o meu elemento tenha diferença, que essa minha substância tenha diferença de eletronegatividade, se a minha geometria mostrar que a gente não pode ter essa diferença então de polos. Ou seja, quando os meus vetores eles vão se anular. Então, por isso que as duas coisas elas vão estar caminhando juntas quando a gente for pensar nessa polaridade. Então, é o que a gente vai identificar agora quando uma molécula ela é polar e quando uma molécula ela é apolar. A gente vai começar então com as nossas moléculas polares. Sempre que a gente pensar em moléculas polares, a gente vai estar pensando então em polos dessa nossa molécula. Então, quando a gente pensar em uma molécula polar, a gente tem que elementos químicos que estão formando então essa minha substância têm polaridades diferentes. Consequentemente, a gente já consegue caracterizar que toda ligação iônica é uma substância polar. Sempre. Toda substância iônica é uma substância polar. Por quê? Porque normalmente eu tenho um metal ligado a um metal e eles têm diferenças de eletronegatividade muito significativas. Por quê? O elemento mais eletronegativo que a gente tem é o flúor. Então, como a gente tem um elemento do outro lado da tabela periódica, a gente tem diferença de eletronegatividade muito significativa. Então, isso é certo. Sempre que a gente pensar na ligação iônica, a gente tem substâncias polares. Contudo, as nossas ligações covalentes, elas podem ser tanto polares, tanto apolares. E para eu conseguir identificar se ela vai ser polar ou apolar, eu vou ter que levar em consideração isso daqui. Como se meu par de elétrons está sendo compartilhado. Se esse meu par de elétrons estiver sendo compartilhado de maneira desigual, ou seja, um dos meus elementos estiver com maior tendência a puxar esses elétrons para ele, a gente pode falar então que ela vai ser uma molécula polar. Olha esse exemplo aqui que eu montei para vocês. Então aqui eu tenho uma representação em bolinhas da molécula de água. Então eu tenho aqui representando a bolinha azul o nosso oxigênio e as duas bolinhas brancas os hidrogênios. Quando a gente olha na tabela periódica, quem tem maior eletronegatividade? O hidrogênio ou o oxigênio? O átomo de oxigênio. Por quê? Porque esse oxigênio ele está mais próximo do flúor. Consequentemente, então, ele atrai esses elétrons mais para ele. É como se eu tivesse dois vetores que estão apontados para esse meu oxigênio. Então, é como se ele estivesse puxando esses elétrons justamente para ele. Então, consequentemente, essa minha molécula aqui, ela é uma molécula polar. Por quê? Porque eu tenho diferença de eletronegatividade e a geometria da água, que nessa situação aqui ela é angular, faz justamente com que eu tenha dois vetores que estão apontando para cima e eles devem ser somados, fazendo então com que a água seja uma molécula polar. Outro exemplo que eu preparei aqui também nas bolinhas é uma molécula diatômica. Esse daqui poderia ser então HCl, HBr, enfim, qualquer tipo de ácido que a gente leve em consideração os nossos halogênios. Então, o que a gente tem aqui, ó? Um átomo de hidrogênio com uma determinada eletronegatividade e algum outro ametal. Então, pelo fato da gente ter dois elementos químicos e um deles ser mais eletronegativo, significa que esse par de elétrons que está sendo compartilhado, ele está muito mais para o lado desse meu elemento aqui halogênio do que do meu hidrogênio. Então, consequentemente, essa minha molécula aqui, ela é uma molécula polar. Então, sempre caracterizar. Para ser uma molécula polar, ou ela é uma ligação iônica, ou para ser covalente, a gente tem que ter distribuição do par de elétrons de maneira diferente também. Preparei o desenho e as moléculas para ficar mais fácil de vocês visualizarem.
Então, nessa situação aqui, a gente tem o NH3, então a gente tem o nosso átomo de nitrogênio pela bolinha azul e os hidrogênios é nosso branco. Essa daqui, ela é uma geometria, então, que a gente chama, então, de piramidal. O que a gente tem é, o nosso elemento nitrogênio, ele é o mais eletronegativo e, consequentemente, ele vai atrair, então, esses elétrons. Quando a gente pensa nessa atração, a gente está falando que os elétrons dessa ligação tendem a ficar mais próximos do nitrogênio do que do hidrogênio. Então, a gente tem vetores que estão apontando em direção ao nosso nitrogênio. Então, pelo fato deles estarem todos apontando para uma mesma direção, a gente fala que a gente tem uma força resultante diferente de zero. Então, consequentemente, essa minha molécula aqui, ela é uma molécula polar. Justamente pelo fato da gente não ter essa diferença de eletronegatividade, a gente tem uma diferença de eletronegatividade e a gente tem uma diferença de igual a zero, ou seja, a soma total, ela é diferente, então a gente tem uma molécula polar. Nessa situação aqui, a gente tem então o CH3Cl, então a gente tem o átomo de carbono, de cloro e os nossos hidrogênios. O que a gente tem aqui é, quem é o mais eletronegativo? O nosso elemento mais eletronegativo aqui, ele é o cloro. Então, todas as ligações a gente vai ter vindo em direção a ele. Mesma coisa quando a gente compara essa ligação entre hidrogênio e carbono, o carbono ele é mais eletronegativo. Então, consequentemente, aqui a gente não tem anulação. Então, a nossa força resultante também é diferente de zero. Consequentemente, essa nossa molécula aqui, ela é uma molécula polar, que a gente consegue observar aqui. Então, a gente tem um elemento mais eletronegativo e pela nossa geometria molecular, a gente consegue determinar que, então, a gente tem, sim, diferença de eletronegatividade, consequentemente, ela é uma molécula polar. Então, nessa situação aqui, a gente tem, então, as nossas moléculas apolares. Então, A significa não polar. O que a gente tem? Elementos que têm eletronegatividades iguais ou muito próximas quando eles estão ligados, ou a gente tem um par de elétrons que está sendo compartilhado de maneira equivalente ou igual. E outra situação, dependendo da geometria molecular, a gente também pode ter moléculas apolares. Então, é o que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho uma molécula diatômica que é formada pelo mesmo elemento químico. Então, aqui poderia ser uma molécula de F2. A gente não tem um elemento mais eletronegativo que o outro. Então, não tem como um estar puxando mais os elétrons do que o outro. Então, consequentemente, o que a gente tem aqui é um compartilhamento igualitário dos nossos par de elétrons. Então, por isso que ela é uma molécula apolar. Esse outro exemplo aqui que eu preparei para vocês, a nossa bolinha preta, então, representa o átomo de carbono e as vermelhas o átomo de Cl, que é o nosso cloro. Então, esse daqui é a molécula do tetracloreto de carbono, tá? Quando a gente pega esse nosso composto aqui, a gente observa que quem é mais eletronegativo? Nosso átomo de cloro. Então, a gente tem o vetor apontando em direção a ele em todas essas partes. Consequentemente, o que a gente tem aqui é uma anulação desses nossos vetores. Então, esses nossos vetores, eles vão se anular justamente pelo fato deles estarem em direções opostas. Então, consequentemente, aqui a gente vai ter uma molécula apolar. Contudo, o que a gente tem aqui, ó, são ligações polares, porque eu tenho diferença de eletronegatividade entre o carbono e o cloro, porém a minha molécula como um todo, ela é uma molécula apolar, porque eu vou levar em consideração também a geometria que eu tenho dessa minha molécula. Então, sempre que a gente pensar em polaridade, a gente tem que levar em consideração essa geometria. Por quê? Porque dependendo da geometria, eu posso ter uma molécula polar ou eu posso ter uma molécula apolar. Vou mostrar esses daqui, então, pelos vetores. Quando a gente observa, então, o nosso CO2, quem é mais eletronegativo, o carbono ou o oxigênio? O oxigênio. Então, significa que os pares dessa ligação tendem a vir para o oxigênio e os pares dessa ligação também tendem a vir para o nosso oxigênio. Pelo fato dessa nossa geometria, ela ser uma geometria linear, e a gente observar que eles estão se anulando, esses nossos vetores, então, eles se anulam, a gente pode falar que a nossa força resultante ela vai ser igual a zero, então, consequentemente, essa minha molécula aqui, ela é uma molécula apolar. Quando a gente olha o BF3, quem é mais eletronegativo, o flúor ou o boro? É até uma piada, né? Porque a gente fala o tempo todo que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Obviamente é ele. Então, os elétrons tendem a vir para cada um desses nossos átomos de flúor. Quando a gente observa isso, o que a gente tem aqui é diferença de eletronegatividade entre a ligação. Contudo, essa nossa molécula aqui, ela é uma molécula apolar. Justamente por causa do nosso momento resultante, ele vai ser igual a zero. Então, por quê? Porque o nosso momento de força ali, ele está se igualando a zero. Pelo fato de todos esses vetores, eles se anularem por uma questão de angulação. Então, o que a gente tem aqui, ó, a ligação
A ligação é uma ligação polar. Contudo, a minha molécula, ela é apolar. Por quê? Porque eu levo em consideração a minha geometria. Mas tem que cuidar isso, tá, gente? Nem toda molécula apolar tem ligação apolar. As ligações podem sim serem polares. E aí, saindo da polaridade, a gente vai para a solubilidade, na qual a gente tem uma relação super direta. Por quê? Sempre que a gente pensar em solubilidade, a gente tem que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, moléculas polares vão dissolver moléculas polares e moléculas apolares vão dissolver moléculas apolares. E aí eu posso perguntar para vocês, por que a água e o óleo não se misturam? Então, eles não se misturam porque eles têm polaridades diferentes. Se a gente já sabe que a água ela é uma molécula polar, consequentemente a gente já tem que imaginar que a gordura, o óleo, ele é uma molécula apolar. Então, por isso que a gente não tem essa mistura. Quando a gente quer, às vezes, dissolver algo, a gente sempre tem que buscar coisas que são semelhantes. Se a gente buscar coisas que não têm propriedades, características semelhantes, a gente não vai conseguir fazer essa solubilização, justamente por essa regrinha. Semelhante dissolve semelhante. Então, para eu dissolver uma molécula polar, eu tenho que ter outra polar. Para eu conseguir dissolver uma substância apolar, eu tenho que ter outra apolar. E assim sucessivamente. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas se eu pegar detergente, eu consigo misturar água no óleo? Justamente pelo fato de que o detergente, o sabão, eles têm cadeias carbônicas, são compostos que têm uma grande quantidade. Tem uma parte que é polar e tem uma parte que é apolar. Então, por isso que eles conseguem se misturar em ambas essas substâncias. Mas o que é importante a gente sempre lembrar, semelhante dissolve semelhante. Polar mistura substância polar e apolar mistura em substâncias apolares. É isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima!